Olá, boa noite a todos. E a todas. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Como todos os domingos, nós convidamos Jesus e convidamos também vocês para os nossos lares. Abrimos as nossas portas sempre no domingo, às 20 horas. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Lembrando que quando a Leila fala, ela fala em nome do Cristo também. Abrimos as portas para o Cristo. Instituição, né, Leila? Você ia dizendo? Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje, 27 de junho de 2021, domingo, quase 20 horas, e nós vamos recebendo os amigos já vão chegando, e nós aproveitamos para lembrar aqueles que desejarem, coloque o seu copinho de água, a sua garrafinha de água, para ser magnetizada e ao final poder ser consumida. Ô Denise, boa noite, que saudade. Inês, Sueli, Valdeci, que bom os amigos aqui conosco. Perfeito, saudando também a todos, lembrando que nesses momentos em que mais nós nos sentimos com necessidade do acolhimento, do aconchego, e nos lembramos das palavras amáveis de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então este momento em que nós damos uma pausa nas nossas correrias e abrimos espaço na nossa agenda, nós convidamos a Ele, Jesus, naturalmente, e aqueles seus propósitos, e entre eles estarão certamente aqueles espíritos amigos, amáveis, caridosos, que nos sustentam nas nossas lutas, e eles terão então franqueado os espaços domésticos que nós lhes abriremos. Nós aproveitamos saudando Pedro, Carolina, que bom, Augusto aqui conosco essa noite. Olha, maravilha. Tá bom. Aqui também temos a Cida, que bom, Cida, você aqui conosco. Cida hoje vive pelo Instagram, né, Cida? A Marli, Eudócia. E passou mais alguém ali que passou rapidinho, não consegui visualizar e agora eu não estou sabendo voltar. Mas pode descer mais um pouquinho, mais um pouco. Não, vai mais um pouco. A Inês, tudo bom, Inês? Seja bem-vinda. E a Sueli, já falei. Valdeci, quem mais que eu vi ali? Tinha mais alguém. Mas sintam-se todos abraçados, sintam-se acolhidos. Já são 20 horas. Nós sempre iniciamos com a leitura de um trecho de um livro de mensagem e depois lemos o Evangelho. E convidamos já para que vocês também possam nos acompanhar, quem desejar, peguem lá o seu Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a gente tem a facilidade também, se desejar, pegar virtual, mas vamos aqui à página do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos a mensagem 103, perante a multidão. E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Essa passagem se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 13. E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho
diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele, entre aspas, aquele som como de um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes, se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Não hesites no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção, onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Repetindo esse último parágrafo, aperfeiçoa tuas qualidades de recepção, onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. É a mensagem 103 do livro Vinha de Luz, perante a multidão. Senhor, aqui nos encontramos reunidos em teu nome, ansiando de beber da fonte do teu evangelho, e com gratidão a cada emissário do bem, que se coloca também ao nosso lado, nós só podemos agradecer e pedir, Senhor, se conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Que bom, amigos, estamos juntos. O Roberto vai dar continuidade agora ao estudo, ou melhor, a leitura do Evangelho. Para aqueles que porventura estejam chegando pela primeira vez, nós estamos no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e estamos semanalmente numa sequência, e hoje nós vamos para o item 50, e hoje a prece, porque o último capítulo é uma coletânea de preces, e hoje é uma prece muito interessante que Kardec seleciona para a nossa reflexão. Então, nós vamos hoje, no referido item 50, orar pelos inimigos do Espiritismo. Eu, antes de ler, nós começaremos com 2 registros do evangelista Mateus, e fazer algumas considerações sobre a proposta de Kardec neste item. Pelos inimigos do Espiritismo, porque a implantação do reino de Deus aqui na Terra se fará através de nós, espíritos encarnados e desencarnados, e certamente inimigos que pretendem manter-se nesta zona de comodidade, de dominância em que estão, e eles se levantarão, como tem se levantado em todos os tempos, quando a verdade começa a iluminar os corações e as mentes. E com as doutrinas, de um modo geral, mas particularmente com relação ao Espiritismo,
que traz em seu caudatário a responsabilidade de, além de esclarecer e de consolar, também iluminar-nos para que nós caminhemos e ajudemos, então, a tarefa do Mestre Jesus, então nós estaremos entre estes que eles considerarão inimigos, porque o Espiritismo é uma instituição, e aqueles que professamos o Espiritismo somos o Espiritismo corporificado. Então estaremos situados como inimigos desses pelos quais nós vamos orar. É interessante, antes até do Roberto começar, Sim. Porque temos que lembrar que o Evangelho, segundo o Espiritismo, e as preces aqui colocadas, elas datam, a primeira publicação de um Evangelho data de 1864. O Espiritismo, o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, ele foi publicado em 1857. 7 anos depois, vem o Evangelho. Durante 7 anos do surgimento dessa nova doutrina, a doutrina espírita, na França, não foi fácil. Houve muitas dificuldades, muitos percalços contra Kardec, contra os adeptos dessa nova doutrina, a religião dominante, e muitos perseguiam, faziam acusações que não eram verdadeiras, enfim. E mesmo hoje, passado mais de 160 anos, ainda há dificuldades. Em termos de Brasil, nós, graças a Deus, temos uma liberdade religiosa muito boa, mas mesmo assim, às vezes, esporadicamente, casos que deixam uma certa apreensão. Nós temos visto, não somente com relação ao Espiritismo, mas com outras religiões, templos sendo apedrejados aqui no Brasil, e é necessário essa vigilância. A oração, porque como o Roberto colocou, as sombras, elas não querem vir à luz. Porque a pessoa que não está bem, ela não se sente feliz em ver o outro bem. E os espíritos que estão nas trevas, eles não querem que a luz se faça presente. E eles vão fazer como? Utilizando-se de encarnados na mesma faixa de sintonia, para serem instrumentos. Então, ao orarmos, essa oração pelos inimigos do Espiritismo, ela deve abranger os encarnados e os desencarnados. E é uma oração que ela continua atual e necessária. É verdade. E sabendo que quando nós, pela simples disposição a orar para outrem, nós já mudamos a nossa estrutura mental e psicológica e naturalmente, então, mudamos de faixa vibratória, de tal forma a nós nos precavermos ou nos defendermos, como que se vestíssemos uma couraça das investidas dos nossos inimigos. Dito isto, e é muito apropriado até que se diga, nós vamos agora no registro do evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 6, e ainda nos versículos de 10 a 12, com o qual Kardec inicia. Ele vai depois fazer um prefácio, mas ele abre essa necessidade esclarecedora no item 50, com essa fala de Mateus. E que aí ele reproduz o que Jesus teria colocado lá. Diz assim: bem-aventurados os famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ditosos sereis
quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra vós toda espécie de mal por minha causa. Rejubilai-vos, então, porque grande recompensa vos está reservada nos céus, pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vós. É um alerta e, ao mesmo tempo, é um consolo que Jesus nos passa, bem-aventurados, felizes, quando nós formos vitimados por aqueles que pretendem contra nós voltar toda a sua carga vibratória, pesada, negativa, para nos derrubar. E ele lembra, afinal, nessa fala, que assim também houve com relação aos profetas, antes de nós. Queria comentar, Leila? Quando Jesus, em Mateus, transcreve o evangelista, essa fala de Jesus, nós temos que lembrar que quando Kardec traz essa passagem que está lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5, versículos 6 e 10 a 12, e depois tem mais outra passagem ainda de Mateus, Jesus está dizendo, há mais de 2000 anos, e muitos podem dizer, mas Jesus está dizendo, bem-aventurados, felizes, os que forem perseguidos em nome do Cristo. Mas por que Kardec então seleciona essa passagem de Mateus? Porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Quando nós, espíritas, nos professamos espíritas, seguidores, adeptos do Espiritismo, nós estamos trazendo a essência do cristianismo, a essência do verdadeiro cristianismo, daquele cristianismo sem nenhum dogma, sem nenhum ritual, simplesmente os ensinos que Jesus nos legou. E da mesma forma que Jesus alertava que aqueles que o seguiam estavam correndo o risco de serem perseguidos, de serem injustiçados, de serem caluniados, os adeptos do Espiritismo, principalmente naquele início que estava surgindo essa nova doutrina, eles também corriam risco. Houve, inclusive, tem publicado, inclusive, pela Federação Espírita Brasileira, o livro O Processo dos Espíritas, o espírita francês que ficou mais de um ano preso em função de calúnias que foram jogadas sobre ele. E era um momento, Kardec recebeu muitas injúrias, muitas calúnias contra ele. E como Jesus disse para os discípulos, rejubilai-vos, quer dizer, fiquem felizes, fiquem contentes. Por quê? Isso tudo pode acontecer com vocês, mas como Jesus já havia alertado, a felicidade não está aqui. Mas, ele diz, grande recompensa vos está reservada nos céus, pois assim perseguiram eles os profetas. Porque os profetas, antes da vinda do Cristo, foram perseguidos. E ele diz, antes os profetas também foram perseguidos, aqueles profetas que vieram antes de vós. E nós sabemos, os primeiros cristãos, muitos, deram testemunho com a própria vida, naqueles circos romanos. Os apóstolos, todos eles, deram a sua própria vida em testemunho. Mas tem mais um pedacinho também do Evangelho de Mateus. Aliás, como pedacinhos que são os pequenos frascos, onde tem as grandes fragrâncias. E aqui Mateus, capítulo 10, versículo 28,
ele diz ainda: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perder a alma e corpo no inferno. Vou fazer aqui só um reparo com relação à palavra inferno. Nós, e aí como o evangelista registra, devemos depreender que não é um espaço geográfico. Na verdade, é a clausura mental, aonde arderão todos os nossos sentimentos de culpa por termos errado. Então, ele diz: temais aquele que pode vos matar a alma, ou perder a alma, que são a cobiça, a usura, a inveja e todos os seus famanáceos, né? Então, estes sentimentos sim podem matar a alma. Então, é este que nós devemos temer. Mas não devemos temer aqueles que apenas podem nos tirar o corpo, porque o espírito vai sobreviver. Somos imortais. Então, é uma veste que já gasta, ela cederá naturalmente espaço para que no devido tempo as forças da natureza a consumam. Porém, isso não devemos temer. Então não devemos temer, mas como é que nós demonstramos a ausência desse temor? Orando por eles. E é a proposta dessa noite: orar pelos inimigos do Espiritismo, orar por aqueles que são os nossos inimigos, já que nos professamos espíritas. Eles não vão alcançar muitas vezes as instituições. E agora a Leila já colocou aqui que tem também ocorrido isso. Mas poderão nos alcançar na nossa individualidade, na nossa honradez, no nosso arcabouço moral, tentando nos desqualificar e nos rotulando de loucos, de alienados, de tolos, de ingênuos, quando não partem para a agressão física. É interessante aqui, Jesus, ele foi muito direto. Ele já sabia de antemão o que estava por acontecer. Então ele alerta: não temam os que matam o corpo. Ele sabia que aqueles cristãos seriam perseguidos, teriam que dar a própria vida. Mas ele já passa isso com tanta convicção que aqueles verdadeiros cristãos, eles iam para aqueles circos romanos cantando aqueles hinos, louvando, sem nenhum temor. E hoje nós vemos, muitos de nós espíritas, temos o constrangimento de professarmos a nossa religião. Alguns dizem assim: eu sou espiritualista, como uma forma de abrandar. Não, como que eu vou dizer que eu sou espírita? E nós estamos num país livre em termos de Brasil, porque tem países no mundo que há pena de morte para quem tiver alguma religião. Mas eu falo em termos de Brasil, E a pessoa não ter coragem de professar a sua religião. E Jesus alertava aos discípulos: não temais os que matam o corpo. E eles não tinham esse temor. Porque eles dizem: matam o corpo, mas não podem matar a alma. O espírito é imortal. Mas deveria, como o Roberto comentou, temer a própria pessoa, temer a nós próprios, quando nós negamos a presença do Cristo em nossas vidas. Então é muito bonita essa passagem que está retratada pelo evangelista Mateus. E a semana que vem nós vamos ler o prefácio, é o item 51 do capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos iniciar
o prefácio, através de Allan Kardec, para depois chegarmos na prece. O prefácio é um pouco longo, a semana que vem nós iniciamos. Mas agora nós vamos fazer a nossa vibração, os nossos agradecimentos, aqueles que nos acompanham e que eu vi que já pediram preces pelos entes queridos, mantenham-se agora em sintonia. Para aqueles que desejarem, nós temos toda terça-feira uma reunião de irradiação e vibração. Quem desejar enviar o nome, ou o próprio nome, ou de alguém que esteja precisando, ao final eu darei o número do WhatsApp do nosso Centro Espírita. Vocês encaminham o nome, nós passaremos todas as orientações, porque essa reunião de terça-feira é uma reunião de tratamento e ela serve para os problemas de saúde física, mental, emocional, espiritual, problemas obsessivos. Serve também para acolher, para orientar aos nossos irmãos já desencarnados. É uma reunião que ela abrange todas as dificuldades. Então, quem desejar encaminhar o nome de algum familiar, de algum amigo, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. E nós vamos agora, quem desejar, que ainda não colocou o seu copinho de água, coloque um copinho de água ou uma garrafinha que vai ser magnetizada. Essa água vai ser transformada na medicação de acordo com a necessidade individual de cada um. E nós vamos dar um minutinho para quem quiser correr na cozinha e pegar essa água, e vamos aproveitar e vamos lembrar quem ainda não conhece os nossos canais do YouTube e do Telegram. Entrem lá. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Então vamos nos unir nessa grande rede de fraternidade. Nós temos as nossas lives domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira, sempre às 20 horas. Então, estamos criando uma grande rede de trabalho no bem para auxiliar a muitos irmãos que precisam, em primeiro lugar, a nós próprios, e nós vamos trabalhando em nome do Cristo. Então, amigos, vamos nos unir. Para aqueles que sentem agora uma necessidade maior de receber, mantenham-se em sintonia, com fé, com esperança, com confiança. Mas para os que sentem condições de doar, vamos deixar agora o nosso coração se expandir com vibrações de muito amor, de muita esperança, de muita paz. Vamos oferecer do nosso magnetismo para que os emissários do bem possam manipular e possam transformar de acordo com as necessidades. Vamos vibrando. Senhor Jesus, benfeitores amigos, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome nós te pedimos. Permita, Senhor Jesus, com que Teus emissários do bem possam se juntar a nós e que possamos criar essa grande rede de esperança, de fraternidade, de amor. Que possamos agora envolver todo o nosso planeta Terra. Que possamos vasculhar cada milímetro do nosso planeta. E que as nossas vibrações de paz, de amor, de esperança, de saúde, possam agora adentrar nos lares,
possam pacificar os corações em desarmonias, possam levar a harmonia familiar para todas as famílias. Que as nossas vibrações possam agora percorrer os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, que possamos lançar gotículas curativas sobre cada um desses irmãos. Vamos visualizando agora uma chuva suave, iluminada, envolvendo todo o nosso planeta Terra, vasculhando cada milímetro do nosso globo, pacificando os corações, despertando a fé, a coragem, a confiança, a resignação, a resiliência. Nós vamos vendo agora todo o nosso planeta se iluminando, exuberante, e com a permissão de Deus, nós vamos levando a cura, principalmente a verdadeira cura, que é a cura da alma. E nós vamos vibrando muito amor, muita esperança, muita paz. E nós vamos juntos com esses trabalhadores do Cristo, auxiliando a cada um desses irmãos que padecem de alguma enfermidade, célula a célula, molécula a molécula. Nós vamos visualizando a cura se fazendo presente. Em especial nos pedimos por esses irmãos que em seus lares agora, ou nos hospitais, ou nas UTIs, padecem desse vírus. E nós vamos trabalhando desde o centro coronário até o centro plantar, vasculhando toda a parte neurológica, todo o sistema nervoso, as veias respiratórias, fortalecendo os pulmões, aumentando a imunidade do timo, aumentando a imunidade do centro esplênico, do qual faz parte o fígado, os rins, o pâncreas, suprarrenais, o baço, as vias excretórias, limpando, purificando, renovando, restaurando toda a parte circulatória, toda a parte muscular, todos os ossos. E cada um desses irmãos vão sentindo a cura se fazendo presente. E nós entregamos aos benfeitores amigos a continuidade do trabalho. E vamos agora magnetizar as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, os pulmões artificiais, os aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, as alimentações, e nós vamos visualizando agora todo esse potencial de cura, célula a célula, molécula a molécula. E enquanto nós aumentamos o potencial de cura, todos os efeitos adversos
todas as contraindicações vão sendo eliminadas. E nós vamos vibrando, vamos sentindo todo o amor que nós vamos oferecendo, se transformando em gotículas de cura. E vamos agora dirigir os nossos pensamentos aos nossos próprios lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante. Dirigir os nossos pensamentos àquele companheiro que ainda não conhece o Evangelho do Cristo. E os missionários do bem, agora em nossos lares, acompanhando os nossos pensamentos, vão trabalhando em benefício de cada um que nos vem à mente. E nós daremos agora um tempo para podermos dirigir as nossas súplicas. E agradecendo, Senhor, agradecendo a cada emissário que em Teu nome acorreu ao nosso chamado. Agradecer por tudo e entregar na mão dos missionários do bem a continuidade desse trabalho. Nós convidamos a todos agora para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é oferecida por esses benfeitores que, em nome do Cristo, impõem suas mãos amorosas sobre nós. E nós vamos sentindo agora uma chuva suave, em forma de pétalas perfumadas e curativas, sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente, essa energia de cura penetra através do centro coronário e vai percorrendo cada centro vital. Mas essa energia se expande do corpo perispiritual para o corpo físico, célula a célula, molécula a molécula. Nós vamos sentindo agora esse potencial de cura pulsando em cada célula. Mas essa energia se expande mais ainda, além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde.
e de paz. Sintamos todo o amor de Jesus, através dos seus emissários operando em nossas vidas. E nós vamos dar agora um tempo para podermos louvar, agradecer, mas também podermos pedir. Graças nos damos, Senhor, por tudo que nos foi oferecido. Agradecendo, Senhor Jesus, e te pedindo, permita, Senhor, com que a paz deste momento possa nos acompanhar durante todo o transcorrer desta semana. Abençoa, Senhor, a nossa semana que se inicia. Conduza-nos, Senhor Jesus, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Com gratidão a cada emissário do bem, aos nossos protetores individuais, agradecendo a Jesus e a Deus, nosso Pai, nós convidamos a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente em nossos lares. Que bom, queridos amigos. Muito bom, muita gratidão por tudo que recebemos. Aproveitamos para, antes de nos despedirmos, passar o número do WhatsApp do nosso Centro Espírita. O DDD é o 19 e o celular é o 99 341 6316. 19 99 341 6316. Amanhã, segunda-feira, 20 horas, a nossa palestra da semana. Terça-feira, o estudo do Evangelho. Quarta, Poesia dos Imortais. E quinta-feira, somente pelo Facebook, é o nosso curso. Cure-se, cure-se e cure pelo magnetismo. Estão todos convidados, paz a todos. Um abraço muito carinhoso para todos vocês que nos acompanham. Que Jesus esteja sempre no lar e no coração de cada um de vocês. Que possamos nos encontrar no próximo domingo. Lembrando que voltaremos ao item 51 do capítulo, né? Que nós hoje estamos trabalhando neste momento. E não se esqueçam, independente desses encontros, se possível acompanhando as nossas lives, que é um momento em que nós buscamos essa conexão com o mais alto, e nós precisamos, assim como um veículo que estaciona num posto de abastecimento para continuar sua jornada, também nós temos uma jornada longa pela frente, né? E que Deus nos dá o suporte, sim, mas que nós devemos buscar. Então, até o nosso próximo encontro. E uma semana plena de realizações e, sobretudo, de muitas experiências para todos nós. Até lá.